estamos começando agora a doutrina da perspicuidade ou da clareza da Escritura. Antes de começar essa videoaula, gostaria que você sempre lembrasse de ter em mãos o seu caderno de anotações para fazer as observações necessárias sobre a aula de hoje, tá bom? Então, o nosso assunto vai se deter sobre a ideia da perspicuidade, ou seja, a Escritura ela é clara sobre princípios essenciais. Entretanto, ela tem algumas questões complexas. Nós não temos como negar que de fato existam textos difíceis na Escritura, textos que nós não compreendemos com tanta facilidade, até porque, como já falávamos na aula de introdução, nós estamos distante culturalmente e historicamente da época em que foram escritos os textos sagrados. Da mesma forma, nós também teremos dificuldades humanas, como foi falado, nós temos dificuldades com relação ao nosso próprio conhecimento e também, ainda mais, aqueles que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, não são novas criaturas, vão encontrar dificuldades relacionadas diretamente à questão da compreensão, porque não tem o Espírito Santo para mostrar a verdade de Deus na Escritura. Dessa forma, esse módulo ele tenta esclarecer um pouco essa questão doutrinária. Por quê? Você vai ter muitas pessoas dizendo que a Escritura ela é incompreensível ou que ela tem coisas obscuras, tem textos complexos, textos, por exemplo, estranhos até ao nosso contexto, em que Deus manda no Antigo Testamento matar cidades inteiras, nações todas. Isso envolve até crianças e de pequenas crianças de colo, que dentro da perspectiva que vivemos hoje como sociedade, isso seria algo absurdo, porque aquele indivíduo é inocente, aquele indivíduo não teve culpa de nada. Então por que Deus, que é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus salvador, ele faria isso? Qual que é o por trás dessa questão? Então, esse momento é justamente para nós começarmos a entender um pouco sobre algumas questões complexas da Escritura. Claro que tudo não vai ser possível explicar, várias questões você crê que você vai ficar em aberto ainda, mas nós vamos olhar alguns detalhes sobre a Escritura e tratando essa questão da doutrina da perspicuidade. Quero ler para você agora um trecho da Confissão de Westminster, que diz o seguinte: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em uma ou outra passagem da Escritura, são tão claramente expostas e aplicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar suficiente compreensão delas. Parágrafo 7º da Confissão de Westminster. O que esse trecho da Confissão de Westminster ele vai nos deixar muito claro? Que as coisas essenciais, coisas que você e eu precisamos saber sobre salvação e redenção, isso não deixa dúvida à Escritura, porque ela tem esse propósito. Claro que ela tem um plano de fundo histórico, Deus vai trabalhar várias questões, mas essas são algumas delas complexas para nós. Mas como a Confissão de Westminster deixa muito claro, ela tem uma clareza sobre as questões necessárias e essenciais. Volto a frisar sobre um detalhe: tem coisas que na Escritura nós nunca iremos compreender. Se não for da vontade de Deus, você não vai compreender. Então essas questões pertencem a Deus e deixe que Deus controle isso. Mas nós não podemos deitar nas cordas, como diz um ditado popular, e dizer assim, então, se tem coisas obscuras, eu não quero nem saber. Não, não é dessa forma. É preciso estudar, se dedicar e cada vez mais buscar compreender a verdade de Deus e que a Escritura trata de forma clara. Vamos entender um pouquinho o plano de fundo dessa situação toda, dessa doutrina. Então, o pano de fundo dessa doutrina, ela está associada à Igreja Católica e a alguns radicais da época em que ela foi redigida ou ela foi trabalhada, seria já no período da própria Reforma. Lembrando que dentro desse período da Reforma, nós também tivemos um movimento de renascimento. Nós vamos começar com o Iluminismo e várias outras correntes. Depois, mais adiante, você vai perceber, por exemplo,
a questão da alta crítica e várias situações que vieram contestar a Escritura. Então, a perspicuidade, a doutrina da perspicuidade, ela vai justamente se contrapor ao catolicismo, e já vamos ver o porquê, e também a esses entusiastas radicais. Por que então a Igreja Católica? Por que o alvo dessa doutrina é a Igreja Católica? Porque dentro do conceito básico doutrinário católico, há a ideia de que a Escritura ela é obscura. Ou seja, o catolicismo tem uma doutrina que fala da obscuridade da Escritura. Para eles, ou seja, os católicos, as Escrituras são enigmáticas, o seu sentido é nebuloso. A Bíblia não é, segundo eles, um livro apropriado para leigos. Então, segundo eles, com essa ideia da obscuridade ou de textos enigmáticos, nebulosos, o leigo não tem condições de estudar e de compreender a Escritura. Somente o clero, ou seja, pessoas preparadas, os padres ou os estudiosos, os teólogos, teriam a capacidade de entender um texto de forma apropriada. O leigo não, descarta totalmente a ideia da Bíblia no contexto do indivíduo da sociedade, quer dizer, o povo não pode ter a Bíblia em mãos. Por isso você vai perceber também que dentro do catolicismo eles não instigam que seus membros, as pessoas que estão ligadas à igreja, que eles leiam a Bíblia. Eles não instigam essas pessoas a estudarem, justamente por causa dessa doutrina, da obscuridade dos textos da Escritura. Outro ponto dessa doutrina, ela enfatiza sobre os radicais. Os radicais, eles também, semelhantemente à ideia do catolicismo, eles consideravam o texto da Escritura misterioso. Então, se é misterioso, não cabe a todos. Cabe só a algumas pessoas, e eles então deveriam estudar, interpretar e colocar esses textos então de forma mais compreensível para a população de forma geral. Eles então entendiam o seguinte, que essa questão de compreensão, ela teria que ser algo que viesse do interior, uma iluminação interior ou promovida pelo Espírito Santo, desassociado da Escritura. Veja bem, a Bíblia nos fala de forma muito clara no Evangelho de João de que o Espírito Santo ele vai nos trazer à mente aquilo que o Senhor Jesus ensinou. E cremos como cristãos de que o que está relatado nos Evangelhos e nas cartas são de fato a palavra de Deus. Então é óbvio que se o Espírito Santo vai revelar algo, tem que ser associado à Escritura e não desassociado. E essa ideia desses entusiastas radicais era justamente que estaria totalmente desassociado. Era uma questão interior que o Espírito Santo revelava a alguns indivíduos. Dessa forma, voltamos lá atrás na introdução, que fala sobre a questão dos espiritualistas que trabalhavam muito essa questão da interpretação, a revelação interior, muitas vezes desassociada da Escritura, assim como eles aqui então tinham essa perspectiva. Dessa forma, os reformadores eles declaravam o quê? Que a Escritura ela tem sim textos difíceis, textos que nós não vamos compreender com tanta facilidade, e alguns nunca vamos conseguir compreender. Entretanto, ela tem uma clareza com relação aos textos relacionados à salvação, à vida de fé e também à nossa relação com Deus. Textos essenciais, por assim dizer, são claros, objetivos, que até um leigo inculto, por assim dizer, pode compreender de forma objetiva. Tanto o caminho da salvação como as doutrinas práticas e fundamentais estão suficiente e claramente explicados nas Escrituras, de modo que todo homem que se empenhe em descobri-lo, com a ajuda do Espírito, pode fazê-lo, mesmo sem a ajuda da Igreja. Antes de eu explicar um pouco o que diz essa frase, eu quero fazer uma observação sobre a parte final dela, que diz que é possível a pessoa chegar ao pleno conhecimento da verdade sem a Igreja. Esse aqui é um detalhe muito interessante, mas eu não quero tratar ele agora, aqui. Esse não é o nosso objetivo, é um outro assunto. Então, em anexo, eu vou disponibilizar
um material explicando para vocês um pouco qual que é esse conceito de que a salvação só é mediante a igreja, que é muito forte dentro da cultura religiosa brasileira, tá? Ele tem que ter uma origem histórica, tem uma razão por trás disso, tá bom? Então, isso posteriormente eu vou explicar. Vamos ao que diz o parágrafo. Ele enfatiza, contrapondo as duas ideias anteriores, tanto do catolicismo quanto dos entusiastas radicais, de que a escritura ela não é simples, que ela precisa de métodos elaborados e pessoas treinadas para fazer a sua interpretação, e que o leigo, a pessoa inculta, não tem condições de entendê-la. É uma contraposição e uma posição firme da Igreja Reformada, dos reformados ou dos protestantes como um todo, em que a Bíblia chegue ao leigo. Veja um exemplo muito simples. A Igreja Luterana, as igrejas reformadas, elas têm esse conceito de que a Bíblia precisa ser compreendida pelo povo. Dessa forma, eles prepararam as pessoas para a questão da leitura e do estudo, visto que no tempo dos reformadores, o saber ler era algo para poucos. Então é muito comum você ter associado ainda hoje a igreja protestante uma escola e a igreja. Por quê? Na escola eles aprendiam a ler, a ter noção de interpretação, e na igreja eles tinham a prática de fé deles e podiam ler e estudar a escritura. Então é muito comum isso ainda hoje. Você vai dentro do contexto dos protestantes, você vai encontrar ainda igrejas com escolas do lado, porque isso faz parte da origem cultural e da nova proposta deles, que era o quê? A Bíblia na mão do povo, a Bíblia compreensiva ao povo, para que ela possa realizar a sua obra e seja assim um instrumento nas mãos de Deus, porque a sua palavra precisa chegar ao seu povo e não ser manipulado como foi por um longo período de tempo dentro da história da igreja. Esta é a aula de introdução desse módulo, e nós iremos ainda analisar durante esse módulo também alguns detalhes relacionados a nem tudo é igualmente claro ou evidente, e o essencial é claro pela iluminação do Espírito, tendo por base então materiais de Paulo Anglada, que é o nosso material base, além de, claro, outros autores, e conforme eu for usando eles, eu vou citando eles também nas aulas e deixando para vocês também no final do curso todas as referências de livros e materiais usados para as aulas. Então, bons estudos e até a próxima aula.